Acabou o ano para a Champions League, mas não acabou ainda a primeira fase. A gente estava acostumado a ter 6 rodadas na primeira fase, né? A fase de grupos lá tradicional, como era até a temporada passada, como é a Libertadores, por exemplo, também. Cada time fazendo apenas 6 partidas, né? 4 times, né? 3 jogos de ida, 3 jogos de volta, já teria acabado. Se fosse no formato anterior. Mas no formato atual, a primeira fase tem 8 rodadas. Então, esse ano não tem mais rodada da Champions League, mas tem ainda no ano que vem. Tivemos aí 6 partidas. A fase de grupos volta no dia 21 de janeiro e se encerra no dia 29. 21, 22, 29 e 30, né? Essas são as datas. Não, tudo dia 29, né? Na última rodada. Para ter os jogos simultâneos, não ter combinação de resultados e tal, essas coisas tudo. Mas os jogos tem dia 21 e 22 também. Depois se encerra no dia 29, essa primeira fase, tá? E aí depois vem a repescagem, depois mata-matas. Como a gente tá falando, acabou de falar de calendário do futebol brasileiro, a Champions League inflando um pouco mais o calendário europeu, né? Mas, vamos lá. A gente teve aí, nessa rodada, o Liverpool se mantendo como o líder isolado e absoluto dessa primeira fase da Champions. Classificado já também a equipe do Liverpool como um dos 8 melhores, né? Acho que Borussia, Bayern, Atlético, Milan, não dá pra todo mundo ultrapassar. Não é possível que não tenha um confronto direto por aqui para o Liverpool já tá classificado, mas tá virtualmente classificado, se não tiver matematicamente já, tá ligado? Então o Liverpool fazendo um ano sensacional, inclusive na Premier League, dando uma disparada lá, né? O Barcelona vem em segundo, depois o Arsenal, que tem um bom time também, Bayer Leverkusen, fez um ano sensacional, uma temporada sensacional na passada, né? Campeão da Bundesliga. Aston Villa, que depois de ter caído um pouquinho na tabela, se recupera, aqui se mantém entre os 8, Internacional, Brest, que assim como o Aston Villa tinha caído um pouquinho, mas continua surpreendendo, e o Lille também, né? O Brest e o Lille são os 2 times franceses que estão se classificando. O Mônaco tá aqui em 16º, mas tá indo para a fase de repescagem. Então, impressionante também essa temporada, esse início aí, né, de Brest e Lille. E a gente tem aqui um PSG lá da França lascado aqui embaixo, né? Nem entrou na zona de classificação para repescagem. Tá fora da repescagem o PSG. Tá ligado? E mesmo ganhando, né? PSG ganhou nessa rodada aqui e não conseguiu entrar na zona de classificação. Oxi, que é isso? Já, por exemplo, a gente tem aqui a recuperação do Real Madrid, subindo um pouquinho aqui, né, ganhando o seu jogo. E aí, assim, o PSG mesmo ganhando, viu seus adversários diretos, aqueles que o PSG poderia ultrapassar, ganharam também. Ao exemplo do Real Madrid. O Real Madrid era o 24º, ganhou seu jogo. E aí o PSG não ultrapassa ele. Né? E aí o Real Madrid tá aqui, né? Na classificação para a repescagem, mas pelo menos tá aqui dentro. Olha o Manchester City caindo demais, meu irmão. Quantos jogos faz que o Manchester City não ganha? Se não me engano, nas últimas 10 partidas ganhou uma só. Olha aqui, na Champions, tem 3 jogos que não ganha. E vamos ver a Premier League. Não, Manchester City o gol, vamos ver. Manchester City o gol. Inclusive o Manchester City deixou escapar uma vitória parcial de 3-0. Tava ganhando 3-0 do Feyenoord e tomou o empate. Então, impressionante isso aí. Olha a sequência do Manchester City aqui também, né? Só para ilustrar um pouquinho também a fase do City. Teve 5 derrotas consecutivas. Depois teve esse empate que eu falei contra o Feyenoord, que abriu 3-0 e tomou o empate. Perdeu para o Liverpool, atual líder da Premier League. Aí ganhou do Nottingham Forest e agora mais 2 jogos sem ganhar. Empate na Premier League e derrota para Juventus. Então são 10 jogos, 1 vitória e 2 empates. E 7 derrotas. Para o City isso não é normal. Para qualquer time isso já é muito ruim. Para o Manchester City
Isso é horripilante. Mas assim, uma das derrotas aqui que teve foi para o Tottenham na Carabao Cup, que é a Copa da Liga, né? Copa da Liga Inglesa. Então é eliminado até também, né, no caso. Mas enfim, a situação do Manchester City não é nada confortável, né? Tem 8 pontos apenas. Se mantiver essa fase ruim, pode até sair da zona de classificação. Mas enfim, precisa se recuperar aí o Manchester City. Mas é surpreendente, de maneira negativa, essa fase do Manchester City. Real Madrid aqui também é algo que me surpreende de maneira negativa, mas já fiz até alguns vídeos de análise da equipe do Real Madrid, comentando a queda de rendimento do Real Madrid na temporada passada para essa. Tinha um time que a saída do Kroos pesou demais. Né? A saída do Kroos pesou demais aí na qualidade do futebol apresentado pelo Real Madrid. A chegada do Mbappé não supriu essa ausência do Kroos. Né? Teve até uma mudança de formatação de jogo na equipe. Mas que... Calma aí, deixa eu... Só botar isso aqui um pouquinho mais pra baixo, que isso tá me incomodando. Lembrei isso agora. Cadê? Tamanho? Não, posição. Aqui, posição. Tá, pronto. Acho que é isso. Acho que era só isso. Mas enfim, eu falei várias vezes aqui do Real Madrid já, né, sobre a queda de rendimento. O Mbappé chegou no Real Madrid e não conseguiu suprir a ausência do Kroos. São características diferentes, mas o Real Madrid mudou a sua formatação de jogo, né? Mas mesmo assim, o Mbappé chegou no Real Madrid e sentiu. O Mbappé sentiu. O Mbappé não é o Mbappé que a gente esperava, né? E já não é há um certo tempo também, nem no PSG ele era esse super jogador, né? Mas a queda de rendimento do Real Madrid é assustadora da temporada passada para essa. E tem uma peça fundamental nisso tudo aí, que é a saída do Kroos. E até a saída do Nacho também, que diminui, acho que, a qualidade da zaga, né? Nacho pra mim é melhor do que o Militão, mas enfim. E aí a gente tem, né, subindo mais aqui, as outras equipes, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, que tava lá em cima, né, agora cai um pouquinho, mas que ainda tá aqui na zona de briga para se classificar direto para as oitavas de final. O Bayern de Munique deu uma recuperada, né, aqui. E assim, Champions League que tá, acho que mais disputada do que nunca, né? Essa primeira fase. A gente tinha alguns grupos bons, mas agora a gente sempre tem um duelo forte, né? A gente sempre tem um confronto forte entre gigantes aí. Toda rodada tem um jogaço pra gente assistir, velho. Então tá muito massa essa Champions League. Esse novo formato pra mim foi bastante interessante. Daqui a pouco a Conmebol imita também. Mas enfim, muito bom. E tá colocando à prova também, né? As equipes mais fortes, entre aspas, as maiores equipes, estão sendo postas à prova também. E algumas estão se saindo muito bem, como o Liverpool, Barcelona, por exemplo. E outras muito mal, como o PSG, Manchester City, o próprio Real Madrid, né? Então acho que essa primeira fase aí da Champions League ficou legal por isso também. Você bota duelos grandes e você já sente como é que estão as equipes ali entre elas mesmas, tá ligado? Grandes duelos aí, velho. Tá muito massa de acompanhar essa nova Champions League. Mas é isso.